Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos já na segunda semana, terceira, né, terceira de, já vamos para 3 semanas de paralisação, né? Suspensão das aulas por conta dessa pandemia, desse vírus, né? A gente não sabe quando que nós vamos voltar e com isso a gente segue o nosso curso, nosso conteúdo programático, né? Da maneira como nós planejamos, né? Eu estou falando aqui para as duas turmas, Direito Previdenciário de Anápolis, né? 10º período B e 10º período A. Os conteúdos são iguais, nós estamos seguindo, tem a mesma... estamos ministrando o mesmo conteúdo, eles estão muito próximos, não tem distância, né? Tivemos a oportunidade de aplicar a prova, isso foi importante para nós. Tem professores que não tinham aplicado ainda as avaliações da primeira VA e agora vocês vão ter que fazê-las, realizá-las de forma remota. Eu postei todas as notas, né, das duas turmas. Para a turma de o 10º B matutino, eu já inclusive fiz comentário da avaliação, né? Bom, eu vou seguir com o nosso cronogramazinho. Na aula passada, nós estamos no módulo 2 do conteúdo programático. Esse módulo 2, o título é Das Prestações Previdenciárias. Então nós falamos no item 2.1, relação jurídica de previdência social, as características, né? Fizemos essa avaliação, destacamos os elementos dessa relação. Depois nós entramos no 2.2, falamos da filiação, inscrição dos segurados, né? A classificação de segurados, vimos isso com bastante detalhe, né? Conceito de segurado, classificação. E agora a gente vai entrar num assunto, é o item 2.3.3. Isso está no nosso conteúdo programático, nos slides, né? Que estão para vocês lá no liceu. E eu estou seguindo, fazendo essa sequência para vocês, né? Para nós não perdermos a continuidade da matéria, para efeito de registro, né? Até eu chamo a atenção de vocês para não deixarem de entrar na plataforma Moodle, né? Amanhã na plataforma vou fazer uma chamada e vocês, né, entram e para a gente discutir, para a gente para fazer o registro acadêmico também, né, das atividades, da sua entrada, tá bom? É muito importante. Bom, então, como eu disse, nós estamos no módulo 2. Nesse módulo 2, nós estamos analisando as prestações. E para analisar as prestações, eu preciso analisar os sujeitos dessas prestações, né? Ou melhor, da cobertura previdenciária, né? Quem são os sujeitos? Nós destacamos aqui a relação jurídica, vimos os segurados, né? E dentro do item segurados, nós abordamos conceito, classificação, e tem um item agora que a gente vai abordar, muito importante, é um instituto atual, né? Responde muito à situação que a gente está vivendo agora, sob o ponto de vista dessa crise, né? Agravada pela questão de saúde econômica. Os reflexos que ela vai deixar na economia são muito fortes. Então a gente esse item 2.3, manutenção e perda da qualidade segurada. Bom, primeiro a gente vai falar da manutenção. Qual é a ideia desse título? A ideia é por quanto tempo
eu posso ficar sem contribuir e ao mesmo tempo estar coberto pela Previdência Social? Quais são os prazos que o ordenamento jurídico previdenciário me dá, me oferece, o legislador contempla, em que eu fico sem contribuir e ao mesmo tempo mantenho a minha condição de segurado? Esse é o primeiro ponto que a gente vai analisar. O outro é, uma vez passado o período de manutenção, se eu não volto a contribuir, aí vem a perda. Então nós vamos falar primeiro da manutenção. Bom, se eu estou contribuindo, eu estou coberto. Lembram, né, que uma das características da relação jurídica previdenciária é o aspecto oneroso. Eu só tenho a cobertura se eu contribuo, né? Esse é um ponto pacífico. Mas aqui a gente vai abordar a manutenção por um período que eu não estou contribuindo. Por que o legislador pensou nisso? Ele pensou por circunstâncias, né, adversas que a vida pode nos causar, né? Eu posso deixar de contribuir. Agora, numa crise como essa, quantos não vão deixar de contribuir para a Previdência porque vai perder o emprego? Se é um profissional liberal, o contribuinte individual vai demorar para recuperar financeiramente, né? E aí, se ele não contribui, se a contribuição é um elemento característico da relação jurídica previdenciária, então é nessa perspectiva que a gente vai analisar a questão da manutenção. Depois a gente vê a parte da perda, né? Mas por enquanto vamos ver o que o legislador disse sobre a manutenção. Por quanto tempo eu posso ficar sem contribuir e ao mesmo tempo ter a cobertura previdenciária? Boa pergunta, né? O legislador trata desse assunto no artigo 15º da Lei 8.213 de 1991, é a Lei de Benefício Previdenciário. E nela, ele trata estabelecendo ou indicando 6 hipóteses em que eu fico coberto sem contribuir. Essas 6 hipóteses ele elencou, né, e definiu os prazos de manutenção. Esses prazos tem aqui uma variação, nós vamos ver, né? E cada hipótese ele destaca o tempo de manutenção da qualidade de segurado. São 6 incisos. 6 incisos. No primeiro inciso, ele fala que, primeiro eu vou ler o caput, que aí a gente tem uma ideia, né? Mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuições. Inciso 1. Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício previdenciário, exceto do auxílio acidente. Então, se eu estou em gozo de benefício previdenciário, eu estou coberto, tenho a manutenção da minha qualidade de segurado. Aqui exclui a figura do auxílio acidente, né? Essa foi uma alteração legislativa que nós tivemos em 2019. Quem recebe auxílio acidente não se enquadra nessa hipótese aqui do inciso 1. É só quem está recebendo o benefício, aí seria um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, né? O inciso 2. Então, o inciso 1 ali não tem, sem limite de prazo. Se eu estou recebendo auxílio doença, eu estou coberto, né? Não tem prazo de manutenção. O 2 diz assim: até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixou de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, ou que deixar de receber benefício do seguro-desemprego. Então, esse prazo aqui do inciso 2 contempla talvez a situação mais comum de muitos segurados, porque deixou de contribuir. Se eu deixei de contribuir, com base aqui no inciso 2, terei 12 meses de manutenção. Isso quer dizer que
ficarei coberto num lapso temporal de 12 meses sem contribuição. Esse lapso temporal tem uma nomenclatura muito interessante chamada período de graça. Período de graça. O que é o período de graça? É o período que eu fico coberto pela Previdência Social dentro de um lapso temporal determinado pelo legislador sem contribuição. Esse período não conta para efeito de carência, não conta para efeito de tempo de contribuição, ele apenas é um período de manutenção. Qualquer coisa que acontecer comigo nesse período, morte, invalidez, incapacidade temporária, maternidade, o segurado terá a devida cobertura. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória. Essa figura prevista no inciso 3 de segregação compulsória, isso é importante a gente lembrar que tem algumas doenças que acabam obrigando a pessoa a ficar segregada, né? Antigamente tinha a lepra, as pessoas acometidas de lepra eram segregadas da sociedade, ficavam muitos anos, né, segregadas. E quando voltavam da segregação, tinham 12 meses ainda de manutenção da qualidade de segurado. O inciso 4º fala até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas. Desculpe, eu estou lendo aqui o 5. Eu pulei o 4º. O 4º diz assim: até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Às vezes o segurado é preso e fica um período de reclusão, né? Quando é solto, se ele não voltar a exercer atividade remunerada, né? Até no regime semiaberto ou aberto ele pode, mas se não voltar, ele tem 12 meses ainda de manutenção da qualidade de segurado, tá? O inciso 5, agora sim, né, fala até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas. Então, se o segurado exerceu as Forças Armadas, ficou um período, deu baixa, ele era segurado antes, ele fica. Depois da baixa, ele ainda tem 3 meses de manutenção da qualidade de segurado sem contribuição, né? E o inciso 4º, desculpa, o inciso 6º, né? O 6º, eu acabei de ler o 5º, o inciso 6º diz: até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Então são 6 incisos, certo? O 6º e último fala do segurado facultativo. Então, se eu sou segurado facultativo, quem é o segurado facultativo? Nós já vimos na videoaula anterior, né? O segurado facultativo é aquele que ingressa na Previdência Social, né, e passa a contribuir sem exercer atividade remunerada. Então, se ele não exerce nenhuma atividade remunerada e quer participar ingressar no sistema previdenciário, no regime previdenciário, no geral, se ele deixar de contribuir, ele ainda tem, num período de 6 meses, a manutenção da qualidade de segurado. Certo? 6 meses. Então, os prazos aqui são, né? Eu tenho um prazo de 3 meses, eu tenho um prazo de 6 de manutenção, tenho um prazo de 12, que é o prazo mais comum, né? O inciso 2 é a hipótese mais comum das elencadas pelo legislador ordinário aqui no artigo 15º da Lei 8.213 de 1991. Então, ficou claro então que a manutenção da qualidade segurada é um período contemplado pelo legislador que a pessoa fica coberta sem contribuir. Esse período é denominado período de graça, dentro das hipóteses elencadas por ele, nos 6 incisos do artigo 15º, que nós estamos analisando.
É interessante que esse artigo também traz, na sua estrutura, 4 parágrafos. E a gente precisa analisar esses 4 parágrafos. Eles têm uma explicação aqui importante. É que através dos 2 primeiros parágrafos, o legislador deu uma esticadazinha nesse período de manutenção. Ele é como se fosse um elástico. Mas aí ele definiu. Ele diz o seguinte, quer dizer, além dos prazos que nós já vimos aqui, ele ampliou para algumas situações específicas. Primeiro, parágrafo primeiro. O prazo do inciso 2 é de 12 meses. O prazo é de 12 meses. Eu já mencionei que é o prazo mais comum. O prazo do inciso 2 será prorrogado para até 24 meses, né, se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Então, se eu contribuir mais de 10 anos, né, e deixo de contribuir, agora mesmo, nessa crise econômica, né, quantos não vão deixar de contribuir? E se tiver mais de 10 anos, essa pessoa, seja segurado, empregado, seja contribuinte individual, ela tem o período de manutenção aqui por 24 meses. 24 meses. Né? Então ele esticou o prazo. O que nós tínhamos visto aqui, né, os prazos dos incisos de 1 a 6, de 3 meses, 6 meses, 12 meses, aqui ele deu uma esticada, ele passou para 24. Só que ele diz o seguinte, olha, para ter 24 meses, você tem que ter tido um período maior de contribuição. Né? Então aí é uma contrapartida. Mais tempo contribuindo, deixando de contribuir, o período fica, né, de manutenção fica maior. Tá? No parágrafo 2º, ele diz assim, os prazos do inciso 2, que é de 12 meses, e do parágrafo 1º, que pode chegar a 24, né, que pode chegar a 24, ele diz o seguinte, os prazos do inciso 2 e do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação perante o registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho. Então, para o segurado empregado hipossuficiente, né, aqui o legislador está preocupado com a condição dele, a situação econômica dele, a situação de hipossuficiência do trabalhador, né? Então ele está dizendo que se for segurado empregado, se ele tiver menos de 10 anos de vínculo e for dispensado, ele tem 24 meses. 24 meses. Né? 24 meses de manutenção da qualidade de segurado. Então o prazo do inciso, o prazo do inciso 2, de 12 meses, de 12 passa para 24. Né? De 12 passa para 24. E ele está dizendo que se esse segurado tiver mais, né, de 10 anos e for dispensado sem justa causa, né, esse prazo de 24 meses que está previsto no parágrafo 1º passa de 24 para 36. Então, o que ele está querendo dizer no parágrafo 2º é que o segurado empregado pode chegar a 36 meses de manutenção da qualidade de segurado, ou seja, 3 anos de manutenção. Tá? Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º, quer dizer, o inciso 2 é de 12 meses o prazo, pode ser acrescido mais de 12, e do parágrafo 2º, que é de 24, né, passa para 36. Então, resumindo, o segurado empregado pode ter que perde involuntariamente o emprego. O que é perder involuntariamente o emprego? Ser dispensado sem justa causa, rescisão indireta. Ele pode ter o prazo
dobrado do inciso 2, que é de 12 passa para 24, e também o aumento do prazo do parágrafo 2º, que é de 24 meses, passa de 24 para 36, tá? Pode ter 24 ou 36 meses de manutenção da qualidade segurada, quando for o caso do segurado empregado. Se não for empregado e tem mais de 10 anos, né, de vínculo previdenciário, por exemplo, um profissional liberal, um contribuinte individual, tem mais de 10 anos de vínculo, ele terá 24 meses de manutenção da qualidade segurada, né? O empregado pode chegar a 36 meses. Então, um período grande de manutenção. Então, o que ele fez nesses 2 parágrafos? Ele aumentou os prazos que estão, né, regulados nos incisos aqui de 1 a 6º do artigo 15º. Certo? Bom, no parágrafo 3º, ele diz: durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. O que quer dizer isso? Que durante o período de graça, ele terá todos os direitos garantidos. Se ele vier a óbito, a esposa, a companheira recebe, ou os filhos recebem a pensão. Se ele tiver uma incapacidade temporária, uma cobertura, né, de um auxílio-doença, incapacidade temporária, se tiver uma aposentadoria por invalidez, a mesma coisa, né? Então, dentro desse período, todos os direitos são assegurados a ele. Bom, parece que ele está afirmando, ó, gente, isso aqui é para manutenção. Durante esse período, chamado período de graça, está coberto, tem todos os direitos. Ah, mas não está contribuindo. Mas o legislador pensou exatamente esse instituto com essa preocupação, né? E agora que a gente está vivendo esse período de crise, essa é uma situação que vai ser vivenciada por muita gente, né? Perda de emprego, dispensa, perda involuntária. Os contribuintes individuais não vão conseguir, né, ou vão ter dificuldade para manter a regularidade da contribuição previdenciária. Então, tudo isso, gente, é uma situação que vai ser vivenciada agora, nesse período de crise econômica, né? Com essa crise que a gente está vivendo, certo? E o último parágrafo, é o parágrafo 4º, eu chamo a atenção, porque aqui ele já entra, né, numa outra situação. Nós estamos falando de manutenção da qualidade segurada. Os prazos de manutenção estão aqui, no artigo 15º da Lei 8.213, e acrescentados, né, pelos parágrafos 1º e 2º. O 3º reafirma que os direitos são assegurados durante esse período. E o 4º entra numa situação muito interessante, porque ele já vai entrar num tema em que o momento em que vai ocorrer a perda, porque no período de manutenção ele está definido, certo? Eu tenho lá o período certinho de definição, conforme o legislador descreveu: 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses. Ótimo, né? Esses prazos, desculpe, estão definidos. Agora, se transcorrido esses períodos de manutenção, se eu não recolho, acabou esse período, eu não volto a recolher, eu perco a minha condição de segurado. Por isso que o título do item 2.3 é manutenção e perda da qualidade segurada. Quais são os efeitos da perda e quando que ela ocorre? Bom, a gente pode pensar, bom, ela vai ocorrer com o fim, né, um dia depois dos prazos que estão aqui definidos, né? Pode parecer simples, mas não é assim, porque realmente, se eu tenho só 12 meses, então no 13º mês eu já estou excluído, né? Primeiro dia do 13º mês,
já fui excluído da condição da qualidade de segurado. Houve a perda. E a perda tem consequências fortíssimas, né? Porque esse instituto tem uma interface muito grande com a filiação, com a carência, né? Nós vamos ver. Agora a gente só vai falar da manutenção. E no próximo vídeo aula a gente vai falar da perda, né? Lembrando que esse instituto, mais do que qualquer outro, talvez, momento da história do Brasil, ele vai ter uma incidência fortíssima agora, a da crise, né? Isso é muito interessante, muito importante. Então, voltando ao parágrafo 4, que aí a gente conclui, né, a análise do período de manutenção e dá um startzinho, início, para pensar agora na questão da perda. Então eu disse, então terminou, se eu tenho uma manutenção de 12 meses, no 13º mês estou fora. Não é bem assim. O legislador, no parágrafo 4, ele diz: a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos, né? Então, a princípio, sim, seria o 13º mês. Então, se eu tenho 12 meses de manutenção, no 13º mês, né, eu estou fora. Só que o recolhimento previdenciário da pessoa que recolhe a previdência, o contribuinte individual, o próprio empresário, o recolhimento é por competência mensal, por competência, e essa competência é fixada no mês, né? Então, terminado o prazo de 12 meses de manutenção, eu entro no 13º, certo? Eu entro no 13º. Bom, o 13º mês é uma competência. Então, por exemplo, março, né? Deixei de recolher a partir de março. Eu vou ficar coberto 12 meses para frente, né? Então, eu deixei de recolher... vou deixar de recolher vou colocar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, março de 2021 completam 12 meses. Quando chegar em abril de 2021, ano que vem, eu vou ter que voltar a recolher, né? Ou voltando a trabalhar, atuando em alguma atividade profissional, ou mesmo recolher facultativamente. Eu tenho que recolher. Ocorre que o mês de abril de 2021, o recolhimento do mês de abril de 2021, eu posso realizá-lo, a competência abril de 2021, eu posso realizá-lo até o 15º dia de maio, até o 15º dia útil de maio, né? Então, se março completar os 12 meses, em abril eu tenho que voltar a recolher. Só que abril é um mês, uma competência. Essa competência eu vou ter que recolher no mês de maio, no 15º dia útil. Então, em regra, eu posso ter 1 mês e 15 dias. E se esse 15º dia útil não cair no dia útil, né, passa pro dia, não cair no dia útil, passa pro dia seguinte, né? Então pode acontecer até, em regra, até 1 mês e 15 dias, que é o prazo para recolhimento da contribuição previdenciária. Então eu posso ter a manutenção da qualidade, concluindo, a minha manutenção da qualidade segurado está certa dentro desses prazos, mas eu tenho que acrescentar em cada 1 mês e 15 dias como regra,
tá? Ainda de manutenção, observando esse critério da competência, tá? Eu vou voltar a falar nisso no próximo vídeo aula, né? Que a gente for fazer, eu vou retomar um pouquinho, desculpa, mas fica aqui a observação, né? E eu dou startzinho para a questão da perda. Quando é que se perde a qualidade de segurança? Aqui eu já comecei a entrar, né? Nós falamos da manutenção, os períodos, prazos, tudo direitinho. O legislador, né, foi minucioso em destacar as hipóteses aí de manutenção, de período em que a pessoa fica coberta sem contribuir, etc. Né? Bom, eu acho que nós tratamos hoje, demos um destaque para um instituto de muita importância, né? Extremamente importante para a relação jurídica previdenciária e nesse momento de crise que a gente está vivendo, né? Muitos vão precisar desses períodos de manutenção que estão descritos aqui no artigo 15º. Muitos vão deixar de contribuir, né? Vão ficar um período coberto, né? Então o legislador pensou na natureza, né, social do sistema previdenciário, está na sua essência, né? Preocupação nesse momento de crise, das pessoas que não podem voltar a contribuir, tá? Então tudo isso isso foi pensado nesse sentido, porque em regra, numa relação normal de seguro privado, você deixou de contribuir, de pagar o seu prêmio, você perde, né, a cobertura. Aqui ele estabeleceu um prazo de manutenção, lembrando que esses prazos, né, a doutrina denomina de período de graça, tá? O que é o período de graça? É o período em que o segurado fica coberto sem contribuição, né, e tem toda a cobertura previdenciária. É o período que se mantém a qualidade de segurado sem contribuir. Esse período não serve para nada, ou seja, não tem, a não ser essa finalidade, que é essencial, né? Mas ele não conta tempo, esse período de graça, para efeito de carência, para efeito de tempo de contribuição. Só conta para efeito de manutenção da qualidade de segurado. Bom, gente, eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho e feito essa abordagem para vocês, né, e destacado a importância desse instituto. A gente vai retomar e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a carência e falar sobre os dependentes, né? A gente está caminhando bem e eu até posso nós vamos abrir a discussão também, se tiverem dúvidas, né, nessa abordagem e da importância desse instituto para esse momento, né, para nós, né, brasileiros e dentro do nosso ordenamento jurídico previdenciário. Eu acho que esse momento que a gente está passando vai ser um teste fortíssimo para o sistema público de saúde, né? Os países que construíram uma estrutura social importante, com hospitais públicos, um sistema de saúde bom, bem estruturado, como a Alemanha, né? Talvez seja um dos países que vão passar com uma certa tranquilidade, talvez com um número menor de pessoas, né, afetadas com óbito por esse vírus, porque tem um sistema bom, bem estruturado. A Alemanha tem, né, chamado Estado do Welfare State, né, Estado do Bem-Estar Social. Isso foi construindo ao longo dos anos, né, com base nas garantias dos direitos sociais, direito à saúde, à previdência, à assistência, né? Matéria que a gente está estudando. Eu acho que o país que tiver essa estrutura forte é que vai conseguir passar, vai conseguir enfrentar melhor essa crise, né? Esse vai ser um bom teste para o SUS, né? Sistema Único de Saúde, um sistema universal, né? Vai ser um teste grande para nós. Que Deus nos proteja, né?
nos dê força. Um abraço para vocês e com saudade, né, de ter contato com vocês. Faz falta demais, fazem falta, as aulas presenciais fazem falta para a gente, né, para esse contato que a gente tem com vocês. Um grande abraço, que amanhã a gente possa se encontrar na plataforma Moodle no horário da aula. Uma boa noite para todos.